Passando aqui rapidinho, sem cenário, com o vizinho fazendo obras, porque eu queria falar de um tema que eu acho que não pode esperar, que é o tempo de qualidade com os filhos. No nosso canal no Telegram, a gente fez uma enquete sobre quais são as maiores dificuldades dentre uma listinha de atividades que nós temos como pais, que podemos demonstrar aos nossos filhos que nós os amamos e que eles são importantes. A gente está fazendo um estudo sobre as 7 necessidades básicas da criança e a primeira dela é o senso de valor e significado. E uma das maneiras que nós damos isso ao nosso filho, o senso de valor, de significado, de que ele é importante, é através do tempo de qualidade. E me surpreendeu que a maioria das pessoas disse que esse é o maior desafio, ter tempo de qualidade com as crianças. Porém, analisando sobre isso, eu pensei, eu acho que o grande problema não é ter o tempo de qualidade, mas é o que é que as pessoas estão pensando que é esse tempo de qualidade. Então vamos falar sobre o assunto? Coloquei no Instagram para o pessoal responder para mim o que eles achavam que era tempo de qualidade. E de fato as respostas foram muito bacanas. O tempo de qualidade ele é visto como um tempo que é dedicado e exclusivo à criança, um tempo em que não há interferências externas, um tempo de conexão que demonstra amor e melhora a relação pai e filho, e em geral um tempo alegre, que são realizadas atividades que são prazerosas para a criança ou para o pai, mas que ambos se divertem. Quando eu digo prazerosa para um ou para outro, geralmente um escolhe uma atividade que lhe é mais prazerosa, mas a realização dessa atividade alegra as duas partes. Um lembrete muito importante é você saber que ao longo do dia você demonstra amor, atenção e valor para o seu filho o tempo todo. Ao conversar com ele, ao tocar nele carinhosamente, ao ouvi-lo quando ele fala com você, ao olhar nos olhos durante a comunicação e no cuidado do dia a dia. Quando você coloca para dormir, dá alimento e tudo mais, você está demonstrando amor e cuidado. E isso é importantíssimo, porque na verdade o tempo dedicado exclusivo é um complemento e ele não vai fazer milagre. Se você passa o dia inteiro ignorando o seu filho, sendo grosseiro, não demonstrando amor e cuidado, não pense que 10 minutos que você senta para brincar com ele vai resolver o problema do dia todo. Então o tempo dedicado exclusivo, ele é muito importante sim, mesmo que você demonstre amor no restante do dia. Porém, ele é um complemento, os dois se complementam, ele não faz milagre sozinho. E nisso, no Instagram, eu pedi para o pessoal comentar comigo quais são os vilões, por que você não consegue ter tempo de qualidade com seu filho. E foram listados alguns, e 3 deles foram os mais recorrentes, e são sobre eles que eu quero falar aqui. O primeiro foi o tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho as atividades da casa, eu tenho a rotina, eu trabalho o dia inteiro fora, quando eu chego em casa eu quero descansar. Eu não tenho tempo para sentar e brincar com meu filho ou para desenvolver algum momento de qualidade exclusivo com ele. Gente, a primeira dura verdade que eu queria falar para vocês, que as pessoas não gostam de mim, eu acho, quando eu dou essas duras verdades, mas é real. Na maioria das vezes, a nossa falta de tempo é, na verdade, a falta de uma boa gestão do tempo. Vocês estão ouvindo a martelada, gente? Desculpa, elas vão acontecer, mas é porque ou eu gravo com a martelada no fundo ou eu não gravo. Então, quando nós paramos para analisar o quanto nós gastamos de tempo com redes sociais, você se assusta, porque você pega o teu celular para ver a hora, você abre o teu Instagram, tuas redes sociais, teu Facebook, teu e-mail, você responde 4 mensagens no WhatsApp que nem eram urgentes, você vê um videozinho que alguém mandou, e daí, de repente, era só para ver a hora, e você gastou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos no celular. Então, o segredo, compra um relógio que tua vida vai ficar muito mais tranquila, de verdade, gente. Muitas vezes também a falta de gestão de tempo é a falta de organizar as atividades do dia. Às vezes a gente sabe aquela coisa assim, a gente demora 1 hora para lavar a louça. Por quê? Porque a louça vai se acumulando e quando você vai lavar é um caos. Se a cada refeição você lavasse ali rapidinho, gastasse 5, 10 minutos, provavelmente a soma desse tempo seria muito inferior à soma ao tempo que você gasta quando está aquela pilha de louça em cima da pia, aquela montanha que você tem que gastar um tempão para organizar, separar e fazer tudo aquilo. Muitas vezes é isso, é a falta de uma boa gestão. E o contrário acontece quando, por exemplo, a gente fala de roupa. Você fica tão preocupada, eu tenho que lavar roupa todo dia, toda hora, todo segundo, e quando você vê, você não está se organizando para otimizar o seu tempo com a tarefa da casa. E esses são só pequenos exemplos, mas tem muitos outros. Uma outra coisa é a desorganização. Às vezes você gasta muito tempo do seu dia procurando a chave do carro, procurando o celular, procurando a carteira, simplesmente porque você não organiza as coisas. E essas pequenas coisas vão roubando o seu tempo precioso que você poderia gastar com o seu
seu filho. Então, a primeira coisa, gente, avalia real oficial, hashtag, a gestão do seu tempo. Você está aproveitando bem o seu tempo ou você está desperdiçando com coisas que não valem a pena? Além disso, eu sei que é muito polêmico isso, mas nós superestimamos a nossa necessidade de descanso e de não fazer nada. Sim, todos nós precisamos descansar, mas nós temos uma ideia de que nós precisamos, dentro do nosso dia, ali das 16 horas que nós estamos acordados, nós precisamos sentar e assistir um filme de 2 horas, uma série de 1 hora, nós precisamos sair para correr todos os dias 2 horas, e nós superestimamos isso. Meu Deus, nós precisamos, sendo que, gente, vida real, a gente dorme 8 horas por noite e vive 16 horas. Eu sei que nós, mães, dificilmente dormimos 8 horas por noite. Mas o que eu quero dizer é, você tem um tempo para descansar à noite, entendeu? Então, assim, salvo as exceções dos bebês que acordam milhões de vezes de dia e de noite, tirando a exceção daquela criança que está numa fase específica que não dorme à noite, em geral, a noite é para ser dormida. Se nós ensinamos os nossos filhos a dormirem bem, nós temos bons hábitos de rotina noturna para as nossas crianças, nós teríamos sim um bom tempo de descanso aí para nosso próprio corpo, para nossa própria mente também. Então não superestime a sua necessidade de descanso, ok? Vida real. Adultos trabalham durante o dia, descansam durante a noite. Assim deveria ser a vida. E nós, dentro de uma realidade real nossa, da nossa vida moderna, nós trabalhamos aqui 8 horas por dia, ainda nos sobram muitas outras horas entre o repouso e o acordado para nós fazermos outras coisas. Inclusive, incluirmos na nossa rotina o tempo de qualidade com os nossos filhos, ok? Eu sei que é meio cruel falar isso, mas é porque eu vejo o quanto isso é na minha vida real, o quanto eu superestimo a minha necessidade de algumas coisas que não são reais, o quanto eu falo que eu não tenho tempo e na verdade só porque eu não me organizo, e na verdade como a gente pode dividir bem as tarefas dentro da casa para diminuir a sobrecarga sobre a mulher e muitas outras questões como essa. São pequenas mudanças que podem promover grande diferença na sua rotina com seu filho. Então inclua na rotina esse tempo de qualidade. E quando eu digo inclua na rotina, inclua mesmo. Olha, filha, todo dia depois da sua aula, às vezes aula online agora na época de pandemia, todo dia tal a tal horário vai ser o nosso tempo de brincar e de ficar juntos, beleza? Esse é o nosso tempo de estar só eu e você e eu. E você separa 10, 15 minutos. Eu não tô falando que você tem que separar 2 horas para isso. Claro, se for um filme vai precisar. Mas tirando o dia do filme, o dia de assistir alguma coisa na TV, você separa 10, 15 minutos. A criança já fica muito feliz. Se você o quê? Estiver desconectada de todas as outras coisas para estar com o seu filho. E daí você vem e me diz, mas meu filho não se contenta com 15 minutos. Eu já ouvi isso muito, gente. Já ouvi isso muito. Eu tenho 2 coisas para te falar. Uma das coisas é que muitas vezes a criança não se contenta com 15 minutos porque esses 15 minutos não são consistentes. Eles não acontecem sempre. Você vai lá e faz uma vez na semana, uma vez quando lembra e acha que a criança vai ficar satisfeita. Ela não vai, porque daí ela fala assim, quando será que eu vou ter isso? Eu não quero que acabe nunca mais. Agora, se a criança sabe que consistentemente, todos os dias, vocês terão esse tempo, logo ela se percebe que isso se tornou um hábito familiar e ela começa a se contentar com os 15 minutos. Uma segunda opção é que a criança ainda não aprendeu a se entreter sozinha. A verdade é que é importante sim para o seu filho desenvolver a habilidade de estar sozinho e feliz consigo mesmo, aprender a brincar sozinho, a se divertir sozinho. E se você tem essa dificuldade, se você percebe essa dificuldade no seu filho, entenda que essa é uma habilidade a ser desenvolvida. Você pode e deve estimular o seu filho a aprender a se divertir sozinho. Por isso, respeitar o término da brincadeira em conjunto, respeitar o combinado é importante, porque você vai estar falando para o seu filho que agora é o momento de ele desenvolver essa habilidade sozinho também. Tanto no YouTube quanto no IGTV nós temos um vídeo chamado Meu Filho Não Brinca Sozinho, o que fazer. Tem também link no site sobre isso, com algumas dicas de como você estimular o seu filho a brincar sozinho. O segundo vilão que o pessoal colocou pra mim é a incompatibilidade de interesses. Coisas do tipo, eu não sei brincar, eu não tenho criatividade, eu não gosto de brincar, nós não gostamos das mesmas coisas, eu não tenho interesse, então eu não me divirto nesse tempo. E aí nós vamos para a segunda dura verdade do dia.
Gente, o amor envolve entrega e doação. Você não faz só aquilo que você quer, aquilo que você gosta, você faz aquilo que é preciso em favor do outro, daquele que você ama. Então, gente, se é 15 minutos por dia que você vai brincar com o seu filho, você não pode se entregar e se doar 15 minutos por dia para fazer algo que ele gosta, algo que ele tem prazer, ou, né, se a gente puder fazer mais tempo, melhor, mais uma vez na semana, ir num parquinho que ele tem prazer e você não. Gente, isso é amor, isso é entrega, isso é doação. O amor faz o bem pelo outro e não procura os seus próprios interesses. Então essa é uma dura verdade. Mas é claro que você tem algumas estratégias para transformar nesse momento, fazer desse momento um tempo melhor, um tempo mais agradável. Uma delas é que você pode listar várias atividades que você pode fazer com seu filho, para quando a falta de criatividade aparecer e você falar, eu não sei do que brincar, você já tem uma listinha. Às vezes você pode até fazer papeizinhos para serem sorteados para vocês brincarem juntos. Quando você para e analisa todas as atividades que você pode fazer em casa, pintura, massinha, todos os jogos que a criança tem, os brinquedos que a criança tem, outras possibilidades de brincar com aquele mesmo brinquedo. Quando você pensa em outras possibilidades para brincadeira, você vai ver que você tem muita atividade para fazer com seu filho. Então você pode colocar isso numa lista ou mesmo em papeizinhos para serem sorteados pela criança, e cada dia, quando a falta de criatividade chegar, vocês não terem ideia do que fazerem naquele dia, vocês já têm a lista de opções e vocês selecionam e rapidamente escolhem alguma coisa. Quando você não tem interesse por uma mesa brincadeira, tudo bem, acontece. Você pode sim negociar com seu filho. Por exemplo, eu não gosto de brincar de boneca. Então, dificilmente nessa vida você vai me ver brincando de boneca com as minhas filhas. Eu não tenho criatividade. Porém, eu gosto de jogos, jogo de memória, quebra-cabeça, jogos de tabuleiro. Essas são coisas que me atraem. Quebra-cabeça, né? Não sei se eu já falei. Enfim. O que eu faço? Então eu ofereço essas opções para ela. Então ela já sabe, quando ela vai brincar comigo, ela pode brincar dessas coisas. Quando ela vai brincar sozinha, ela prefere brincar daquelas coisas com as quais eu não me identifico tanto. E já está tudo muito bem, muito certo aqui dentro de casa sobre isso. Então você pode encontrar sim coisas que te interessem. Além disso, é claro, você pode atrair o seu filho para coisas que interessam você. Como por exemplo, você gosta de jardinagem? Então envolva o seu filho nesse hobby que é seu. Você pode ter um hobby que o seu filho também seja incluído, para que se torne um momento de tempo de qualidade. Mas é importante ter certeza de que ele está realmente vendo isso como algo que é bom para ele. Às vezes você tem lá o hobby da jardinagem, mas seu filho fica sentado olhando para você, porque você está tão ocupado com as suas coisas que você não dá a chance dele participar e se envolver. E em vez de criar conexões e laços, você está só criando uma barreira aí entre ele, você e a jardinagem. O terceiro vilão que foi apontado para mim foi a questão do foco. Eu não consigo me entregar na brincadeira, eu fico com a cabeça ocupada com todas as coisas que eu tenho que fazer, eu fico pensando no trabalho, na tarefa de casa, na tarefa doméstica, eu fico pensando ou mexendo no celular, eu tenho muita dificuldade de ficar longe do celular. E assim, como um terceiro vilão, nós temos uma terceira dura verdade, que é: a autodisciplina deveria ser um marco de todo adulto, não é verdade? Nós, como seres humanos adultos e maduros, precisamos aprender a nos disciplinar. Disciplinar o nosso físico, de pegar um celular, aqui um tablet, né? E simplesmente deixar em outro ambiente da casa, no silencioso. Gente, ninguém vai morrer em 15, 20, 30 minutos. Se precisar, tem outra pessoa na casa que pode atender o telefone, tem outro telefone, ok? Aqui em casa o pessoal já sabe, está no silencioso, liga 2 vezes, na segunda vez meu celular toca. Então beleza, se tiver uma emergência você vai ser informado. Não vai ser aqueles 15 minutos, 20 minutos que você está com o seu filho, que o mundo vai acabar e você vai salvar o mundo. E você era a grande salvadora do mundo, mas você não foi contactado, então o mundo acabou. Beleza? Então nós podemos ter essa disciplina física de simplesmente afastar o celular de nós, mas nós devemos ter uma disciplina sobre as nossas emoções, nossos pensamentos, nos desligarmos das coisas que estão nos amontoando aqui na nossa cabeça. Uma coisa que ajuda muito é você listar as tarefas que têm que ser feitas. Toda vez que você lista as tarefas, coloca no papel ou no celular, você tira da sua cabeça. Então, a sua cabeça fica um pouco mais livre para as outras coisas que estão acontecendo no ambiente. Então, a autodisciplina, gerencia as suas emoções. E uma outra maneira bacana de você ter mais motivação e ânimo para isso é você pensar nos benefícios que você está plantando na vida do seu filho, na sua vida e no relacionamento familiar. Então, quando você pensa nos frutos que você vai colher desse tempo que você está dedicando agora, com certeza, isso vai motivar e ajudar você a se concentrar mais nesse momento e a se entregar mais nessa relação pai e filho, mãe e filho. Eu sei que não é fácil, gente, é um exercício diário, mas eu tenho certeza que com um pouquinho de disciplina, boa vontade,
todos nós conseguiremos alcançar o prazer de estar com os nossos filhos, construindo uma relação mais harmônica e mostrando para eles o quanto eles são importantes e valiosos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se acharam pertinente, compartilhem, curtam e também se inscrevam no canal. Um beijo e até mais!